Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 28. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o projeto de vida, ou projetos de vida. Eu acredito que todo mundo tem o seu projeto de vida, e eu acho isso muito saudável. Aliás, eu acho que não é saudável a pessoa não ter expectativa nenhuma para a sua vida. Eu acho que é muito bom a pessoa ter os seus planos, estabelecer as suas metas, e isso realmente é muito bom. Mas eu fico pensando o seguinte: qual seria a base de um bom projeto de vida? Será que nós devemos submeter os nossos planos à autoridade de Deus? Ou não há necessidade disso? Então é sobre isso que eu quero falar um pouco com os irmãos nesta noite, porque a parábola dos dois alicerces, ela nos faz pensar exatamente sobre isso. Em primeiro lugar, queridos, eu queria dizer que você é livre para fazer o seu projeto de vida. A parábola, ela deixa claro para nós que todos têm a possibilidade de construir coisas aqui na terra, independente de sua sabedoria ou sensatez. Veja só que o homem prudente pôde construir a sua casa, e o homem imprudente também pôde construir a sua casa segundo o seu projeto. Entretanto, algumas coisas o homem precisa levar em conta na hora de exercer a sua liberdade, porque o apóstolo Paulo, ele nos diz uma palavra muito interessante. Ele diz assim, que para nós todas as coisas são lícitas, e ele repete isso. Ele fala tanto no capítulo 6 de 1 Coríntios, como também no capítulo 10, todas as coisas nos são lícitas. Só que ele acrescenta mais 3 detalhes a esta afirmação, que nós não podemos deixar de levar em conta. Primeiro, que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas são convenientes. Ou seja, algumas coisas são extremamente inconvenientes ao cristão, ao homem de bem, e nós precisamos agir segundo a conveniência de Deus, e não a conveniência do mundo. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são edificantes. Ou seja, existem coisas que as pessoas colocam nos seus projetos de vida, que não servem para nada, senão para destruir a própria vida. Nem tudo é edificante. Todas as coisas não são lícitas,
mas nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, a bênção que nós planejamos para a nossa vida, aquilo que nós buscamos, o nosso projeto, aquilo que nós suplicamos a Deus, que nós queremos muito, assim como Abraão quis ter um filho, e muitas vezes nós também almejamos algo na vida. A Bíblia diz que nós não podemos nos deixar dominar por aquilo que nós projetamos. Não podemos transformar a bênção de Deus no Deus da nossa vida, porque Deus não se confunde com sua bênção, como Deus não se confunde com sua criatura. Muitas vezes nós recebemos coisas de Deus e nos apegamos tanto a essas coisas que as colocamos no lugar de Deus. E Paulo diz que nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. O apóstolo Tiago também diz que nós não devemos fazer planos sem aprovação de Deus. Lá no capítulo 4, verso 13 e 15, e eu acredito que na igreja de Tiago, as pessoas gostavam de fazer planos, as pessoas gostavam de colocar metas, coisas diante de Deus para serem alcançadas, e ele diz que, lá no capítulo 4 da sua carta, que nós devemos planejar tudo, mas devemos planejar sempre levando em conta a vontade de Deus. Eu não posso dizer que amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, mas ele diz que nós devemos dizer: se o Senhor quiser, nós vamos fazer, se o Senhor permitir, nós vamos realizar. Não devemos fazer planos para a nossa vida nos afastando de Deus, porque a palavra de Tiago aqui nos diz o seguinte, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Você não é dono da sua vida, você não é dono do seu tempo, então você precisa consultar a Deus acerca da sua vida, e a palavra sabedoria, ela nos faz pensar sobre isso, né? O que é sabedoria? É saber consultar a Deus a respeito da nossa vida. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, e ele diz que a nossa vida é breve, como um vapor que logo desaparece. Então, queridos, vocês são livres, nós todos somos livres para fazer o nosso projeto de vida, mas nós precisamos ficar atentos de que, embora algumas coisas sejam lícitas, nem todas elas nos são apropriadas, e embora nós tenhamos essa liberdade de fazer os nossos planos, não convém fazer planos longe da vontade do Senhor. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos a respeito deste tema, é que os fundamentos do seu projeto determinam o futuro da sua vida. O texto aqui ele deixa claro que a forma como você constrói a sua casa vai determinar o futuro dela. E a casa, aqui nesse texto, está simbolizando a sua vida. Aqui Jesus está falando da sua vida. Aqui Jesus está falando de você e seus projetos. Aqui Jesus está falando de você e suas escolhas, e os fundamentos que você escolheu para a sua vida. E o texto ele aponta dois tipos de alicerces, e eu vou dizer que um é o alicerce certo e o outro é o alicerce errado. A pessoa que constrói a sua vida com os fundamentos errados, simbolizado aqui no texto pela areia, ela não vai conseguir suportar as adversidades da vida. Por isso que nós encontramos tantas pessoas desesperadas e algumas até tentando suicídio, porque muitas vezes os fundamentos não são adequados, muitas vezes as bases não foram devidamente preparadas. Uma pessoa que coloca os fundamentos errados,
ela não terá qualquer esperança para além desta vida. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, se nós não conseguimos pensar na nossa vida cristã, nada além do nosso curso na faculdade, nada além da construção da nossa casa, lá onde a gente mora, nada além da educação dos nossos filhos e do bem-estar dos nossos filhos, se nós não conseguimos pensar em nada mais além dessas coisas nesta vida, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a pessoa que não tem os fundamentos, ela não consegue ter qualquer esperança para além desta vida, e nós precisamos reacender a nossa esperança para além desta vida, porque nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está sendo comercializado, as bênçãos de Deus estão sendo vendidas como um produto, como se elas fossem apenas para esta vida, mas nós precisamos ter esperança para além desta vida, diz o apóstolo Paulo. Uma pessoa que tem os fundamentos errados, ela não terá qualquer expectativa em relação ao futuro, e aqui, segundo o texto, a ruína é certa. Sempre que a gente encontra uma pessoa que não escolhe bem seus fundamentos, vai levando a vida do jeito que dá, empurrando com a barriga, agindo muitas vezes de modo irresponsável em relação à própria vida e às próprias obrigações do dia a dia. Sempre que nós observamos uma pessoa assim, nós podemos dizer que não há qualquer expectativa de futuro para esta pessoa. Mateus 7,27 diz que os ventos sopraram, porque os ventos mais cedo ou mais tarde eles vão soprar sobre a sua vida. Os ventos sopraram, o rio encheu, e a tempestade foi muito forte contra aquela casa, e a casa caiu, e o texto diz que a queda foi muito grande. E quando o texto diz que a queda foi muito grande, nos faz pensar naquelas histórias que a gente conhece muito bem, quando a gente fica chocado diante de um acontecimento com uma pessoa conhecida, uma pessoa da nossa cidade, que se perdeu no mundo das drogas, na marginalidade, e a gente fica chocado, e a gente fica temeroso por causa dessas coisas, e a gente percebe e sente no coração como que a queda foi grande. Fundamentos errados, meus irmãos. Agora o texto nos diz que a pessoa que constrói com os fundamentos certos, aqui simbolizado pela rocha, essa pessoa vai ter forças para superar todas as crises da vida, sejam tempestades, enchentes ou ventanias. A pessoa vai conseguir suportar tudo. Isaías, no capítulo 40, ele diz assim, que alguns se cansarão, e alguns que vão se cansar, são justamente aquele de quem você espera que eles não vão se cansar fácil, que são os jovens e os mancebos, aqueles que a gente acha que tem muita força, mas o profeta Isaías, ele nos diz que alguns se cansarão e se fadigarão, e serão esses, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pode vir tempestade, tormenta sobre a sua vida, mas a sua fé não se abala. Ele pode sofrer críticas e perseguições, mas ele está firmado no Senhor. Podem tirar tudo dele, mas não conseguem tirar a paz que ele tem por causa de Jesus Cristo na sua vida. A pessoa que constrói em cima dos fundamentos certos, ela terá ótimas expectativas em relação ao futuro. Lucas capítulo 18, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Queridos, nós precisamos cuidar dos nossos pais, dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, mas eles não constituem fundamento para a nossa vida. Eles não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. E muitas vezes a maioria dos problemas que nós enfrentamos
é porque nós damos a impressão para os nossos familiares que eles são tão importantes na nossa vida, que eles serão capazes de ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes damos a impressão para ele que seremos mesmo capazes de abandonar a igreja, ou abandonar a nossa fé por causa deles. Mas Jesus Cristo foi muito claro, e ele diz: quem sabe escolher bem os seus fundamentos, quem sabe colocar as coisas no seu devido lugar, vai receber muito mais neste mundo, e muito mais ainda na idade vindoura, porque o lugar que é de Deus tem que ser ocupado por Deus. Uma pessoa que tem fundamentos certos viverá na esperança de uma pátria celestial. O apóstolo Paulo fez tantos projetos na sua vida, fez pelo menos 3 grandes projetos missionários. Deus abençoe o Fabiano, que está com um projeto missionário aqui na igreja, querendo recrutar pessoas para fazer trabalho de evangelismo. Paulo teve 3 grandes projetos para esta vida, mas eram projetos que se estenderam e se estendem até a eternidade. E certa vez ele disse o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus. Se não me engano, lá em Filipenses, a nossa pátria está nos céus, porque é do céu que eu espero o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus não pode perder de vista que um dos fundamentos da vida cristã é a certeza de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não voltará para buscar suas fazendas, nem a sua casa, nem a sua conta bancária, nem o seu carro novo do ano de luxo. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, porque a Bíblia diz que Ele é soberano e Ele tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. Quer melhor fundamento que este? O crente precisa saber quais são os seus fundamentos. O crente não pode viver, irmãos, sem a esperança de uma pátria celestial. Então os fundamentos do seu projeto vão determinar o seu futuro. Agora, uma outra coisa importante que nós aprendemos é que a obediência à palavra de Deus é o fundamento mais seguro para quem planeja a sua vida. E eu vou repetir porque isso é importante. Eu sei que muitas pessoas têm tido uma vida de desobediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é o fundamento mais seguro para quem planeja a sua vida. E a obediência, ela é explicada nesse texto pela expressão ouvir e praticar a palavra de Deus. Não basta ouvir, tem que praticar. Mas não basta praticar sem ouvir, porque senão você vai praticar errado. Você vai fazer segundo uma orientação que não é correta. O crente precisa ter sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. O crente precisa gostar de vir ao culto, ouvir a pregação do pastor. O crente precisa gostar de participar da escola bíblica dominical. O crente precisa ter o hábito de fazer a sua devocional diária, ler a sua Bíblia em casa, fazer a sua oração a Deus. O crente precisa gostar de participar dos estudos bíblicos, onde nós promovemos a comunhão da igreja, lá nos grupos pequenos. Você, meu irmão, precisa gostar de coisas espirituais. Você precisa gostar de ouvir coisas espirituais. E depois você precisa colocar em prática. A obediência, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, porque não existe obediência apenas sentimental. Às vezes eu pergunto para o irmão: irmão, você é obediente à palavra de Deus? Ah, pastor, tem um sentimento no meu coração. Ou então você pergunta para o outro, ele diz assim: olha, pastor, está tudo aqui, ó, na minha cabeça. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Queridos, não existe obediência sentimental e intelectual, pelo menos não nesse sentido. Porque a obediência, ela precisa se refletir em atitudes práticas da vida. Você precisa fazer, porque se você não faz, você está desobedecendo. Se você não faz, você está em falta. Deus nos chama para ouvir e praticar. E se você olhar bem no texto, a obediência à palavra de Deus é o que faz a diferença
entre um homem prudente e um homem imprudente. Por que nós encontramos muitas vezes cristãos que batendo a cabeça, cristãos aí dando errado na vida, quando deveriam estar dando certo, cristãos sendo ridicularizados, humilhados, porque agiram como homens insensatos, imprudentes, porque não buscaram os conselhos de Deus. A obediência à palavra é o que estabelece a diferença entre um homem sensato e um homem insensato. A obediência é o que nos dá sabedoria na hora de escolher entre o certo e o errado. É muito comum a gente encontrar pessoas dizendo: "Ih, pastor, eu fiz errado, eu errei na vida, durante 20 anos eu fiz tudo errado na minha vida." E sabe por quê, irmãos? Porque durante 20 anos foi desobediente, endureceu o coração, a pregação do pastor não falava ao seu coração, a lição da escola bíblica batia no coração de pedra. Durante 20 anos foi desobediente e fez tudo errado, escolheu o errado no lugar do certo. A obediência à palavra de Deus é o que vai fazer diferença entre o sucesso e o fracasso, em todas as áreas da nossa vida. Você quer ter sucesso na sua vida familiar? Você quer ter sucesso na sua vida financeira? Você quer ter sucesso na sua vida profissional? Na sua vida sentimental? Tem gente que quer construir uma vida sentimental andando longe dos caminhos do Senhor, vai bater cabeça. Tem gente que quer construir uma vida financeira sem levar em conta os preceitos da Bíblia, vai bater cabeça. Tem gente que trata a família de um jeito que a palavra de Deus não recomenda, vai bater cabeça. Então, meus queridos, a obediência à palavra é o que faz a diferença entre uma vida de sucesso e uma vida fracassada. É também aquilo que vai nos ajudar a passar pelas provas da vida. E esse detalhe que eu vou falar agora, eu queria que você prestasse muita atenção. Mais do que tudo que eu falei aqui agora. A obediência é tão importante na sua vida, porque é justamente isso que vai te ajudar a passar pelas provas da vida. Porque todas as suas construções, todos os seus projetos de vida, tudo que você está planejando vai ter que ser provado. E isso fica muito claro aqui no texto. Seja a construção de um homem prudente ou um homem imprudente, a casa de qualquer um de nós, a vida de qualquer um de nós, todos os nossos planos, projetos pessoais, projetos na área profissional, projetos na vida familiar, tudo vai ter que passar pelas provas, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar as enchentes da vida. Mais cedo ou mais tarde o vento vai soprar forte contra a nossa vida, com a intenção de derrubar a nossa casa. E se você não tiver os fundamentos certos, você não poderá dizer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele escreveu o Cântico da Vitória. E ele disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas ele diz no verso 37, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo tinha um bom fundamento, um fundamento tão forte, que em certo momento da sua vida ele desafiou a própria morte, dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Queridos, só quem tem uns bons fundamentos na sua vida poderá entoar o cântico da vitória. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que o melhor projeto de vida é aquele que nós planejamos para seguir a direção do Senhor. É muito triste quando alguém tenta planejar alguma coisa, irmãos, e muitas vezes chega para mim e diz assim: olha pastor, eu queria que o pastor me desculpasse, eu estou fazendo uma coisa que não é muito certa, mas eu vou ter que fazer. Eu estou com um comportamento que não é adequado,
mas eu queria que o pastor entendesse. Meus irmãos, essa é a pior maneira de planejar uma vida: traçar caminhos errados, esperando receber frutos maravilhosos, e isso não vai acontecer, porque a parábola deixou bem claro para a gente que a casa do homem imprudente caiu. A casa que resistiu foi a casa do homem sábio, aquele que estabeleceu os bons fundamentos. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos orar, queridos? Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos por um instante, e eu quero estar orando por sua vida. E eu queria que você pudesse ter agora um momento de reflexão. Como é que andam os seus projetos? Aqueles projetos específicos para esse momento da sua vida, para resolver essa situação específica na sua vida. Será que você planejou isso segundo a vontade de Deus? Ou você planejou isso como que pedindo licença a Deus, porque você vai ter que fazer algumas coisas erradas? Não se engane, meu irmão. A palavra de Deus, ela é muito firme e objetiva. Se você agir como um homem prudente, você será abençoado. Mas se você agir como um homem imprudente, não vai dar certo. Está na hora de trocar os fundamentos. Está na hora de trocar os alicerces. Está na hora de reformar essas bases, para que as coisas possam dar certo do ponto de vista do céu. Ó Deus e Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a tua igreja essa noite, em especial para aquele irmão que colocou fundamentos errados para os seus projetos de longo prazo, e também para aquele que colocou fundamentos errados para projetos pequenos e específicos da sua vida, para resolver determinadas situações. Ó Deus, que nessa noite haja quebrantamento, que haja confissão de pecados, arrependimento, mudança de vida, que o teu povo possa fazer como aquele homem prudente, construir uma casa sobre a rocha, para que ela possa suportar as tempestades, as enchentes e o vento forte. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa as minhas ovelhas que te servem aqui nesse lugar, derrama bênçãos abundantemente sobre elas, mas derrama luz também, para que essa palavra possa orientar, ajudar a mudar de atitude, de comportamento, em nome de Jesus, amém. Amém.